Olá pessoal, voltamos então aqui com as nossas aulas de operações imobiliárias integradas. Eu sou a professora Ana Paula e a gente retoma então aquilo que a gente falava na nossa última aula. Então na nossa última aula nós falávamos sobre a capacidade e as modalidades de incapacidade, incapacidade relativa, incapacidade absoluta e os seus desdobramentos. Dissemos que vocês, enquanto gestores, enquanto pessoas que desejam realizar operações imobiliárias, precisam se cercar de todos os cuidados, das documentações e de todos os documentos possíveis para terem a certeza de que estão tratando com pessoas que sejam maiores de 18 anos e que, caso não o sejam, estejam devidamente representadas se forem absolutamente incapazes ou assistidas se forem relativamente incapazes, para que os atos não sejam então considerados, os atos ou as operações ou os negócios realizados não sejam então considerados nulos ou passíveis de anulação, ou seja, passíveis de questionamento na esfera judicial, que é justamente o que a gente não quer dentro das nossas operações enquanto estamos trabalhando, ok? Então, dando continuidade a esse tema, nós terminamos a nossa última aula falando sobre a legitimidade. A legitimidade, ela toca em aspectos circunstanciais. Então, muitas das vezes a pessoa ela detém a capacidade civil, mas para aquele ato, para aquela operação específica, ela não tem aptidão para poder fazer. Seja por uma questão de parentesco, para uma operação, enfim, quaisquer que sejam essas questões, elas geram impedimentos que são decorrentes de uma circunstância específica daquele negócio. Um parentesco, como nós dissemos, uma questão como a de você ser tutor, que gera impedimentos, ok? Então são impedimentos, mas são circunstanciais, viabilizando, portanto, ou permitindo que outros negócios sejam celebrados com outras pessoas, ok? Continuando então, meus amigos, agora passamos a falar sobre as circunstâncias nas quais existe a cessação da menoridade. Como nós dissemos, a maioridade civil ela começa a partir dos 18 anos de idade. Porque na nossa última aula nós dissemos também que dos 16 aos 18 a pessoa é considerada relativamente incapaz. Então, vejam só, o artigo 5º diz para nós o quê? Que a menoridade cessa ou acaba aos 18 anos completos, quando a pessoa passa então a ser habilitada à prática de todos os atos da vida civil, ou seja, ela já pode conjugar a capacidade de direito ou a capacidade decorrente da sua personalidade jurídica adquirida quando ela nasce com vida, com a sua capacidade de fato, capacidade de exercício, ou seja, aquela capacidade na qual ela sozinha, sem a ajuda e sem a interferência de ninguém, ela pode realizar os atos da sua vida civil, ok? Então, é a partir dos 18 anos que isso acontece. Bom, aqui nós temos algumas exceções, e essas exceções, pessoal, tenham muito cuidado, sejam muito atentos, porque elas vão certamente fazer parte da vida de vocês durante as operações que vocês forem conduzir. Existem circunstâncias nas quais a menoridade ela pode ser cessada ou encerrada antes mesmo dos 18 anos. São situações específicas, são situações excepcionais, mas que decorrem de um instituto do direito civil chamado emancipação. O que significa emancipação? Vamos lá. A emancipação faz com que você, que tem entre 16 e 18 anos, possa praticar sozinho os atos da sua vida civil, ou seja, viabilizam que a sua capacidade seja plena, seja absoluta, antes mesmo que você complete seus 18 anos. E essas circunstâncias, meus amigos, elas são bastante peculiares, né? Elas são previstas pelo ordenamento jurídico e elas se desdobram em 3, né? Eu trouxe aqui esse quadrinho para ajudar a gente a memorizar também
do cartório. Vejam então que nós temos circunstâncias nas quais a emancipação vai acontecer. Circunstâncias estas previstas pela lei, ok? Circunstâncias essas previstas no nosso ordenamento jurídico, que são a voluntária, a judicial e a legal, ok? Essas três, elas estão previstas, né, no artigo 5º do Código Civil. Essas três estão previstas no nosso Código Civil. Então, geram para nós a possibilidade daquele que é maior de 16 e menor de 18 praticar os atos da sua vida, tornando-se plenamente capaz, ok? Mas muita atenção com isso daqui que eu vou colocar para vocês. Pela emancipação se adquire a capacidade, mas não a maioridade. Como assim? Simples. Quando a gente caminha ou quando a gente anda pelo ordenamento jurídico, quando a gente anda pelas legislações esparsas ou mesmo pelas codificadas, enfim, mas quando a gente caminha pelo direito, a gente percebe que cada matéria ela tem as suas peculiaridades. Então, aqui nós delimitamos na nossa primeira aula que estamos trabalhando o Código Civil, estamos trabalhando relações privadas, estamos trabalhando com situações nas quais as operações imobiliárias geram desdobramentos para a vida das pessoas comuns, como nós, como eu, como você, certo? E não com relações ao Estado, de forma geral, a governos, a prefeituras. Estamos tratando de indivíduos comuns realizando negócios, realizando contratos no nosso dia a dia, certo? Então, nessa circunstância, se a gente for olhar, por exemplo, para o Código Penal prevê a maioridade penal a partir dos 18 anos. Existe no Código Penal a possibilidade de você antecipar a sua maioridade penal? Não existe. Então, se você for emancipado na esfera civil, ou, como a gente está colocando aqui, nesses casos típicos, né, previstos em lei para a emancipação, isso não quer dizer que você se tornou o quê? Maior de idade. Isso significa apenas que você se tornou emancipado, o que quer dizer que você está apto a realizar os atos da sua vida jurídica, da sua vida civil, mas não está apto, por exemplo, a ser preso. Um outro exemplo para facilitar a nossa memorização. O Código de Trânsito Brasileiro prevê também que as pessoas que desejam estar habilitadas para a direção, para a condução de veículos e motos, por exemplo, elas precisam ter 18 anos. Ah, mas e se eu for emancipada? Eu estou apta a poder tirar a carteira de motorista, por exemplo? Também não. Por quê? De novo, a emancipação não gera para você a maioridade, mas apenas a capacidade para a realização dos atos da sua vida jurídica na esfera civil. Então, quer dizer, você pode casar, você pode comprar, você pode vender, você pode alugar, você pode adotar, você pode casar, você pode vender, você pode comprar, você pode assumir dívidas, mas você não pode, por exemplo, dirigir. Você não pode ser preso, porque você ainda não completou a maioridade na esfera penal. Não completou a maioridade na esfera do Código de Trânsito Brasileiro. Então, cuidado! Quando a gente fala em emancipação, lembrem-se que as consequências ou os efeitos da emancipação, elas apenas se destinam às figuras de atos da vida jurídica civil, ok? E também empresarial, né? Se você quiser, por exemplo, constituir uma sociedade empresária, né? Se você quiser realizar negócios enquanto pessoa jurídica, tudo isso você pode. Você só não pode considerar-se maior de idade para outros dispositivos legais, ok? Muito importante, muito cuidado com essa informação, porque ela muitas vezes gera confusão na cabeça dos alunos mesmo. Muitos acham assim, agora que eu sou emancipada, eu posso ser preso, eu posso dirigir, né? E para provar, com mais um exemplo, que isso muda
de dispositivo legal ou de lei para lei, coloco para vocês a reflexão sobre a questão das eleições, né? Você pode, de forma facultativa, votar a partir dos 16 anos, né? Então, quer dizer, a partir dos 16 você está apto a votar se quiser, né? Mas essa é uma prerrogativa ou algo permitido dentro da esfera eleitoral e não dentro de outras esferas, ok? Então, muito cuidado dentro do contexto normativo que você está trabalhando. Então, aqui, como estamos trabalhando o direito civil, relações privadas e o Código Civil, a emancipação se aplica apenas às relações civis, ok? Então, vamos aos tipos de emancipação. Quais são os tipos de emancipação? Vamos lá. Nós temos a voluntária, que é quando... Deixa eu aumentar aqui para ajudar vocês a enxergarem melhor aí. Vamos lá. Qual é a voluntária? Que é quando os pais autorizam o ato por meio de escritura pública. Muito cuidado, isso tem que ser feito por escritura pública. Ou seja, é necessário que haja um registro no cartório correspondente. Portanto, esses pais que desejam emancipar os seus filhos de forma voluntária ou de forma espontânea, porque entendem que eles já detêm maturidade suficiente para a prática dos atos da sua vida civil, eles devem ir ao cartório, certo? Para poder fazer isso por escritura pública. Não pode ser por instrumento particular, não pode ser por um simples contrato, ok? Muito cuidado com isso daqui. A judicial, ela acontece nas situações nas quais não existe um consenso entre os pais sobre a questão da emancipação voluntária, por exemplo, né? Então aqui, vejam que eu coloquei que os pais autorizam o ato por meio de escritura pública, né, na voluntária. Agora, na judicial, pode existir um conflito. Por exemplo, um dos genitores é a favor, um dos pais é a favor dessa emancipação e o outro não. O outro entende que não existe maturidade suficiente, certo? Ou ainda, quando aquele determinado relativamente incapaz está sob tutela, quando aquele menor não está sob o poder familiar e sob a guarda dos seus pais, ele está sob os cuidados de um tutor, de uma outra pessoa. Se aquela pessoa deseja ou entende, melhor dizendo, que aquele relativamente incapaz está apto para a realização dos atos da sua vida civil, isso tem que ser analisado pelo juiz. Porque quem designou aquela pessoa para cuidar dos interesses da vida civil daquele relativamente incapaz foi quem? O juiz. Então o juiz é quem vai dizer se aquela pessoa realmente tem maturidade suficiente para a partir dali começar a dar os seus próprios passos na sua vida jurídica civil. Porque o que isso poderia gerar, por exemplo? Uma dúvida. Ah, será que esse tutor simplesmente quer se livrar da obrigação de ser tutor? Ou ele está realmente prezando pelos melhores interesses daquele relativamente incapaz? Por isso que, se for uma iniciativa partida do tutor, é importante que essa análise seja feita pela via judicial, ok? Então, por isso, a emancipação, tanto pelo conflito entre os pais, que detêm de forma igual o poder familiar sobre os filhos, quanto nas situações em que deixa de existir o poder familiar e a guarda por parte dos pais, e sim pelo tutor, a gente precisa da autorização do juiz para que aquela pessoa seja então emancipada, ok? E finalmente nós temos a hipótese da chamada emancipação legal. A emancipação legal, ela acontece quando aquele que tem entre 16 e 18 anos se enquadra em certas circunstâncias ou em certos elementos previstos aí pelo artigo 5º, que permitem que ele seja então considerado capaz ou emancipado. Quais seriam elas? Vamos lá. Então aqui nós temos uma explicação sobre cada uma delas, para a gente chegar então nessa modalidade que eu mencionei para vocês na legal. Então, primeira delas, só para a gente refrisar alguns pontos. Emancipação voluntária. Os pais comparecem perante o tabelião e manifestam interesse em emancipar o filho. Acompanhem comigo aí nos slides de vocês. Não dependendo tal ato de homologação
ou de ratificação, ou de confirmação judicial. A emancipação, nesse caso, poderá ser anulada, caso a emancipação seja feita em desfavor do incapaz, ou seja, você, como pai, entende que aquela pessoa tem a plena capacidade civil, mas ela não tem, ela é prejudicada por esse ato que você dá, por esse passo que você dá para ela, né? Então, nessa circunstância, ela pode ser desfeita, pode ser anulada. Cuidado, mais uma vez. Ah, eu quero fazer uma operação imobiliária com você, eu sou emancipado. Ah, você é emancipado? Mostra para mim, cadê a certidão aí? Ah, eu tenho aqui esse contrato que meus pais me emanciparam. Isso é suficiente? Não. O instrumento apto a dizer se a pessoa realmente é ou não é capaz, pela emancipação, é um instrumento público. Ele deve ser levado a registro no cartório correspondente, ok? Passando à próxima questão, se houver divergências entre os pais sobre a emancipação, cabe ao juiz decidir, levando em consideração o melhor interesse daquele relativamente incapaz. Isso está previsto lá no artigo 1631 do Código Civil, que vocês devem ter aí para vocês poderem acompanhar. Não vou entrar em pormenores aqui, é só para mencionar para vocês onde consta essa informação, ok? A emancipação judicial, como já comentamos, ela é concedida pelo juiz, né? Ouvido a figura do tutor, nas circunstâncias em que, como eu disse, não houver mais o poder familiar dos pais genitores, ou ainda, né, não tendo a guarda, não tendo o poder familiar e a guarda, ok? Se o menor contar com 16 anos completos. Concedida a emancipação, o juiz deve comunicá-la ao oficial de registro, ou seja, sendo a emancipação voluntária, que é aquela emancipação de livre e espontânea vontade dos pais, ou sendo ela judicial, ela sempre será atestada através do quê? De um instrumento público, certo? Então não é uma sentença judicial que vai dizer, e sim um instrumento público que diga que aquela pessoa foi emancipada. O juiz comunicará o oficial do registro. O que isso quer dizer? Ele vai comunicar ao cartório correspondente, ao cartório competente, e esses nomes mudam de estado para estado, certo? Que houve então a emancipação. E esse instrumento público provará para vocês, quando forem fazer essas transações, que realmente houve a emancipação daquela pessoa, seja pela via voluntária ou pela via judicial. Finalmente, como a gente destacou, temos também a emancipação legal. A emancipação legal, ela é tratada pela lei de forma direta. Então, por exemplo, nós temos aí o casamento. O casamento faz com que a pessoa seja emancipada. Claro que para você se casar tendo entre 16 e 18 anos, você precisa de uma autorização. Então, essa autorização dada pelos pais ou responsáveis legais, né, enfim, para o casamento daquele que detém entre 16 e 18 anos, permite com que ele se case. E ao casar-se, ele se torna emancipado, se torna capaz. Outra circunstância, pelo exercício de emprego público efetivo. Muito cuidado com isso daqui. Muitas questões de concurso colocam como pegadinha emprego ou cargo público, cargo de confiança. Não, é emprego público efetivo. Não pode ser alguma coisa temporária, tem que ser alguma coisa real, efetiva, por prazo indeterminado, digamos assim. Né? Claro que a gente não sabe se a pessoa vai ser confirmada na carreira, não é isso que eu quero dizer. Mas que não tenha um prazo de validade, que não seja um cargo de confiança, ok? E mais uma hipótese. Pela colação de grau em curso de ensino superior. O que isso quer dizer? Não é ensino médio, não é ensino técnico, não é ensino, né? Enfim, tem que ser ensino superior, ok?
pela colação de grau em curso de ensino superior. Isso quer dizer, pessoal, que muitas questões vão trazer pegadinhas, mas certifiquem-se de que aquela colação de grau, do caso que aparecer nessas questões, eventualmente sejam decorrentes de ensino superior. E, finalmente, última hipótese, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou seja, a pessoa ela se apresenta como empresária, ok? Mas que em função dessa atividade que ela exerce, ela, com 16 anos completo e menor de 18 anos, tenha economia própria. O que significa ter economia própria? Ter economia própria não quer dizer que você tem dinheiro para balada, não quer dizer que você tem dinheiro para comprar suas roupas. Economia própria quer dizer que você tem dinheiro para sua própria subsistência. Você paga aluguel, você paga sua conta de luz, sua conta de água, ou seja, você se mantém sozinho, certo? Então, essa é a ideia por trás da economia própria. Por que eu estou falando em questões de concurso, professora? Se a gente nem quer prestar concurso, ou eventualmente quer prestar concurso, pessoal, presta atenção. Essas hipóteses do inciso 3º, 4º e 5º, elas são mais difíceis de acontecer na prática. A do casamento não, a do casamento ela é mais recorrente, certo? Mas você ter exercício de emprego público efetivo com 16, 17 anos, é alguma coisa que vocês já vivenciaram na vida de vocês? Se sim, contem pra mim, eu quero saber. Mas honestamente, eu nunca presenciei nada desse tipo. Agora, pior ainda é a próxima, pela colação de grau em curso de ensino superior. Ora, pelas próprias normativas escolares, nós não temos como pensar numa situação na qual alguém se forme numa faculdade, né, com menos de 18 anos. Nessa idade você ainda está cursando o ensino médio ou 9º ano, não sei como está agora essa grade curricular, né, das escolas fundamentais, das escolas médias. Você não terminou ainda a escolaridade mínima exigida pela lei, então não tem como você ter se formado, né, no curso superior. Então, esse é um dispositivo que a gente fala que ele não tem tanta aplicabilidade prática. Da mesma forma, né, que a questão do exercício em emprego público efetivo. Agora, pequenos empreendedores, pequenos que eu digo de idade, né, entre 16 e 18 anos, pessoas que conseguem criar a sua atividade de forma lucrativa e com isso ter a sua própria subsistência, isso talvez já seria mais comum, mais possível no dia a dia de vocês. Mas tenham cuidado de verificar todas as informações. Se não tiverem certeza de que aquela pessoa realmente tem economia própria, verifiquem a documentação correspondente à pessoa jurídica que ele tenha criado. Verifiquem também se existe a possibilidade dele ser assistido por aqueles que lhe possam assistir. Se cerquem de todos os cuidados se vocês tiverem dúvidas de que aquele jovem entre 16 e 18 anos tenha realmente economia própria. Isso vai evitar dores de cabeça para vocês no futuro, ok? Portanto, quando é que nós teremos as chamadas situações de emancipação legal? Quando houver casamento, emprego público efetivo, não pode ser temporário, colação de grau em curso de ensino superior, não de ensino médio. Quando o menor de 16 anos completos tenha economia própria. Esse daqui na prática talvez alguma dificuldade da gente vislumbrar. Então cerquem-se de todas as precauções que vocês puderem, buscando algum tipo de assistente, como eu disse, pedindo também algum tipo de documentação referente à pessoa jurídica que ele toca, ok? Muito cuidado com isso. Repetindo o que a gente falou aqui atrás, sobre a questão de não confundirmos emancipação que dá capacidade com maioridade. Refrisando isso, para a gente não esquecer, vamos lá. A emancipação não produz efeitos penais, ou seja, você não adquiriu maioridade penal. A união estável não possibilita a emancipação. O artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º é específico. É o casamento que dá para você a emancipação, não a união estável. O que é a união estável, professor? Eu não sei. A união estável é quando você constitui uma família,
pela convivência com o objetivo de constituição de família. Ele parece o casamento, mas ele não tem todas as solenidades que o casamento prevê dentro do Código Civil. Você vive em família como se fosse casado, mas não é casado porque você não obedece todos os elementos de solenidade previstas no Código Civil. Mas você vive como se casado fosse, embora não tenha cumprido todos os requisitos legais, porque o casamento, junto com o testamento, são os atos, alguns dos atos mais solenes que nós temos no Código Civil, ou seja, alguns dos atos que mais demandam peculiaridades, formalidades que a gente tem, certo? Então a união estável, ela permite que você viva conjuntamente em família, mas sem todos os desdobramentos do casamento. Então a união estável, muito cuidado, ela não gera a emancipação. Então se você se deparar com um cliente que fala, eu vivo junto, como a gente escuta popularmente. Eu vivo junto com a minha companheira, ou eu vivo junto com a minha mulher. Fala, tá, mas traz a certidão de casamento. Eu não tenho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é casado, vive em união estável. Se ele for menor de 18 anos, ele é relativamente incapaz. Isso quer dizer que você pode ter uma dor de cabeça futura. Talvez o seu negócio jurídico seja questionado, talvez a sua operação imobiliária seja questionada. Muita cautela. E, finalmente, a emancipação não pode ser revogada. O que isso quer dizer? Se eu me casei tendo 17 anos e me divorcio antes de completar os 18, eu deixei de ser emancipada? Não. Essa não é uma possibilidade. Você se tornou emancipado pelo casamento, divorciou-se e continua sendo emancipado. Isso é importante que a gente diga, tá bom? E é isso, pessoal. Gostaria de deixar com vocês o convite para que a gente prossiga falando sobre a figura da pessoa jurídica na nossa próxima aula. Mas peço desde já que não se esqueçam dos pontos que a gente destacou ao longo da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Capacidade. Eu tô querendo refrisar isso com vocês pelo seguinte, agora já encerramos aqui a figura da pessoa natural, começaremos a pessoa jurídica. Então, o que isso quer dizer? A gente precisa ter bem consolidado todos esses elementos para que a partir daqui possamos então saber pedir quais documentos devemos exigir dos nossos clientes, das pessoas com as quais a gente quer realizar negócios. Então, é fundamental que a gente lembre que todas as pessoas que nascerem com vida são aptas a ter direitos e obrigações. Isso quer dizer que, eventualmente, o seu cliente ele possa ser uma prole que nem existe ainda, previsto aí em um testamento, por exemplo, Então, o bebezinho da Silva que eu mencionei, ele pode ser o seu cliente, ele pode ser o seu vendedor, o seu comprador, quer dizer, ele permeia também as possibilidades das operações imobiliárias. Mas o que eu quero que vocês se lembrem, sobretudo, é que para realizar essas operações, é preciso que nós estejamos cercados de todos os documentos necessários para evitar possíveis anulações, possíveis questionamentos das operações que a gente faz, tá? Então é muito importante isso daqui. Dentro da questão das capacidades, nós vimos então que todos têm capacidade de direito, mas não de fato. Nós temos os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, e temos os relativamente incapazes, que são os maiores de 16 e menores de 18. Além deles, nós temos outras hipóteses, como a figura dos ébrios habituais, os pródigos, aqueles que por causa transitória ou permanente não possam exprimir a sua vontade, e etc. Ok? Essas pessoas podem praticar os atos da sua vida civil? Podem, desde que assistidas. Se não estiverem assistidas, os seus atos poderão ser questionados. Diferente dos absolutamente incapazes, os atos não serão nulos, serão anuláveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles podem ser validados no futuro, mas
nessa incerteza, lembram da nossa primeira aula que a gente colocou o fiozinho do bigode e o trevo? Pode ser que você não tenha essa sorte, então seja precavido, previna-se, né? Evite esses problemas no futuro, buscando toda a documentação e o respaldo dela, ok? Então voltamos na nossa próxima aula para falar um pouco mais sobre as figuras das pessoas jurídicas. Até mais!